havia um portão muito grande, e esse portão ele tinha um C na porta, e esse C tinha uma prancheta, e as pessoas chegavam até esse C e pediam para entrar nesse portão. E quando as pessoas entravam nesse portão, elas estavam muito cansadas de andar. Elas se prostravam no chão ali. Quando eu chegava diante desse portão, eu tinha acesso a ele. Eu não sei como, mas eu tinha acesso. Eu podia entrar sem dar o meu nome, para ver o que estava lá dentro. E aí, quando eu entrei, tinha uma multidão de pessoas dormindo. Todo mundo dormindo, e eles estavam muito cansados, e tinha gente com muitas bagagens, elas estavam cansadas de esperar a volta do Senhor. Por isso elas estavam ali, dormindo naquele lugar. E eu ia entrando e ia vendo multidão de pessoas que estavam ali dormindo. E essa multidão, ela ficava uma em cima da outra. Não tinha lugar mais para as pessoas dormirem, para as pessoas descansarem. E aí dali eu tentava acordar, algumas não conseguia. Eu não conseguia acordar. E eu tentava acordar uma, acordar a outra, e levantava algumas assim, e elas caíam para trás. Não conseguia acordar do sono, estava totalmente desacordado, totalmente desligado das coisas do Senhor. E ali eu saía novamente daquele lugar, e até a porta, e olhava para aquele ser, e as pessoas imploravam para entrar para esse lugar para descansar, porque elas estavam cansadas, assim, a fisionomia totalmente cansada. E aí eu peguei e fui saindo daquele lugar. E quando eu comecei a andar, porque eu já sabia que ali ninguém ia acordar, porque todo mundo estava ali porque queria um descanso, queria descansar naquele lugar. Só que não era um descanso do Senhor, era um descanso de cansaço, de esperar o Senhor voltar. E aí eu fui andando e eu vi descendo do céu, no meu sonho eu vi descendo do céu uma taça de vidro transparente, e aquela mão entregava aquela taça nas minhas mãos, e ela estava cheia de água. E aí eu bebi aquela água, e depois eu dava mais alguns passos, e vinha uma outra mão e estendia com um pratinho, como se fosse uma carne, uma comida, um alimento. E ali eu comia, e eu sentia forte, sentia firme no Senhor. E eu sentia como se fosse o Senhor me alimentando ali, porque eu estava de jejum por causa do propósito do Yom Kippur, mas mesmo de jejum, no sonho eu tinha um entendimento que eu não podia comer. Só que aquela mão que trazia, ela vinha do céu, e ela emanava para mim como se não fosse errado eu comer aquele alimento que era espiritual. Era o próprio Senhor que estava me capacitando com o alimento espiritual, porque eu ia ver mais na frente. E aí eu peguei, fui, comi, me senti farta, cheia, e fui caminhando. Quanto mais eu caminhava, mais eu via uma mansão física, como se eu estivesse chegando em um lugar, em uma cidade, um lugar rico, cheio de prosperidade. E ali veio um homem como se caminhasse para encontrar comigo. E esse homem chegou, e quando eu vi, era não gosto nem de falar o nome de Jesus, aleluia. Era o futuro presidente, né? E aí eu olhava para ele, eu via que ele não tava ali, era só a alma dele, ele não tava com o Espírito do Senhor, e ele também não estava ali fisicamente em carne. Eu sabia que ali era somente a alma dele que veio encontrar comigo. Quando eu olhei aquela fisionomia triste, meu coração encheu de compaixão.
encheu de compaixão a ponto de eu sentir as pena, sentir dó por aquela alma. E aí aquela alma veio e chegou perto de mim e eu falei assim: você sabe o que você está fazendo? E aí ele baixo, olhando para mim, falou assim: eu sei o que eu estou fazendo. Eu disse: você sabe que você não está fazendo isso e não vai praticar nenhuma ação se o próprio Senhor Jesus, Criador de todo o céu e de toda a terra, permitir. Se Ele não permitir, você não vai fazer nada. Mas se Ele permitir, você vai cumprir o que está escrito desde a fundação do tempo. E foi selado e reservado para esse tempo. E aí ele disse assim: eu sei que tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou praticar, Ele permitiu que eu fizesse, esse Jesus. E aí eu falei no sonho, eu falei com ele assim: meu coração enche de compaixão por você, de tristeza, porque eu sei que você vai herdar o fogo eterno depois que isso tudo passar. E aí ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, porque eu sabia que era a alma dele, e ele falou assim: basta a mim cumprir aquilo que o seu Jesus mandou que eu cumprisse, mesmo que isso me venha a levar à eternidade no fogo eterno. E aí eu disse para ele assim: eu vim aqui para te dizer que foi o seu coração endurecido, não por ti, mas pelo próprio Deus. Ele endureceu o seu coração para que você fizesse todas essas maldades, para que o Senhor viesse ser exaltado. Assim como o Senhor endureceu o coração de Faraó para exaltar o povo de Deus com milagres, com prodígios, abrindo o mar e fazendo todas aqueles milagres acontecer no Egito. Você é como Faraó, o próprio Senhor que endureceu o seu coração. E todo o mal que você fizer, não é porque o inimigo tem poder, porque ele não tem poder nenhum. É porque o próprio Deus permitiu você fazer essas maldades para que o Senhor viesse ser exaltado. Para que o próprio Deus fosse exaltado através de todo o domínio que está na mão dele. Da mão do próprio Senhor, no caso. E aí ele respondeu novamente que ele sabia que ele tinha sido preparado para fazer isso. E ele sabia que ele não podia fazer outra coisa que não fosse praticar as maldades que foi preparada para esse tempo, para que ele fizesse. E que mesmo sabendo que a alma dele estaria presa no inferno, e mesmo sabendo que ele ia arder eternamente no lago de fogo, que bastava a ele cumprir o que o Senhor ordenou para esse tempo. E que todo o domínio estava na mão do Senhor. E está na mão do Senhor. E o próprio Deus é que vai permitir que tudo isso aconteça para Ele exaltar o nome dEle na vida daqueles que creem. Porque só assim o povo vai acordar. E só assim o povo vai buscar o verdadeiro descanso, que é no Senhor Jesus. E não é nesse mundo, não é nessa terra, não é nesse reino. É no reino de Jesus. Porque Jesus disse: eu não sou desse reino, eu não sou desse mundo, o meu reino não é daqui. Eu vou para o Pai e eu vou voltar para buscar vós, para ficar na morada que eu vou construir lá no Pai. Então nossa morada, nosso descanso, nossa paz, nossa segurança
a partir desse tempo, não será aqui. E todos aqueles que vier pregar que a gente vai ter uma paz, uma segurança nessa terra e uma vida feliz e tranquila, esse estará se enganando e enganando aos outros. Porque nossa segurança não está nessa vida, e sim na próxima. Amém? Oi, gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo, na verdade, porque Deus, essa noite, Ele me deu um sonho. E quando eu acordei, eu senti muito forte que era pra mim fazer um vídeo e postar. Gente, essa noite, Deus me deu um sonho do arrebatamento. E nesse sonho, eu não me via em corpo. Eu não via o meu corpo, eu só via aqui, como só a minha visão mesmo. E eu estava indo para uma festa, era como se fosse um final de ano. E a gente estava indo para uma festa que ia ter na casa do meu pai, eu acho. Mas eu não entendi muito bem. E aí, beleza. E para essa festa estavam indo 3 homens. Nesse sonho eu via 3 homens. Eu não via meu esposo, não via meus filhos, não via meu pai. Sabia que a festa ia ser na casa do meu pai, mas eu não sabia que meus filhos eu não via, entendeu? Meus familiares não via. E beleza. Eu via as cenas assim. O primeiro homem era um índio. Ele estava trajado de índio, né? E ele vinha com uma bolsinha assim, bem humilde. E ele pegava uma bandeira do Brasil. E ele falava, gritava na rua, antes de chegar na casa: Brasil, Brasil, se arrependa, Jesus está voltando, Ele falou comigo e Ele quer que o Brasil se arrependa dos seus pecados, Ele está às portas e tal. E gritava assim, colocava a bandeira do Brasil dentro da bolsa, era uma mala de viagem, e ele ia para essa festa, para casa. Ele entrava na casa, depois vinha um outro homem que era moreno, alto, e ele gritava também: Igreja do Senhor, Igreja do Senhor. Isso era na rua. Jesus está voltando, Brasil, Jesus está voltando, arrependa-se dos seus pecados. Essa noite Jesus falou comigo audivelmente, e eu ouvi ele dizendo: fale para minha igreja se arrepender, fale para o Brasil se arrepender, porque eu estou voltando. E aí vinha, depois disso, logo em seguida, vinha um homem americano, tipo americano, brancão assim. E ele também falava a mesma coisa: Igreja, se arrependa. Brasil, se arrependa. Jesus está voltando. Ele não deixe para que quando você for ver, já a porta do céu já tenha fechado, como no dilúvio, como aconteceu no dilúvio, né? O Noé avisou o povo ria, e a própria palavra de Deus diz que no fim dos tempos dariam-se em casamentos, estariam tudo normal, estaria tudo ocorrendo do jeito que todo mundo vive normalmente. E como Noé, o Senhor tem avisado: agora, acorde, igreja, se arrependa dos seus pecados, se arrependa daquilo que você tem feito. Muitas vezes, gente, o Senhor está clamando, 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 e nós estamos dormindo, nós não estamos dando ali um pingo de credibilidade para aquilo que o Senhor está falando, através de muitas coisas, através da natureza, através dessas doenças que tá acontecendo. Todo mundo sabe, é o fim dos tempos, mas ninguém se prepara, ninguém está acordado. Não vou falar ninguém porque
é muito pesado, né? Porque eu creio sim que tem sim pessoas verdadeiras, filhos de Deus, que estão se preparando para esse tempo que virá, né? Mas continuando o sonho, ele também falava, calava e entrava para casa. Quando ele terminava de entrar, eu começava, como se eu estivesse na rua olhando, era pra mim ficar na rua olhando o que ia acontecer. E eu começava a ver as pessoas saindo desesperadas de dentro das casas, gritando, cadê tal pessoa, cadê fulano de tal, cadê não sei quem, cadê? Principalmente as crianças que sumiam. Eu não via crianças nesse sonho, eu via muitas jovens, eu via mulheres, eu vi idosos saindo, correndo, gritando e pegando no cabelo, assim, desesperados. E aí, eu ficava olhando aquilo, assim, começou a me dar um pavor, começou a me dar um medo, assim, ver um medo, assim, no meu coração, gente, um trem ruim. E aí, meu Deus, que é isso, que é isso? E eu via, aí, a última cena do meu sonho foi uma mulher, ela estava grávida, e ela gritava, assim, ela saia correndo, assim, tipo, meu Deus, cadê meu... Porque eu acho que era o segundo filho dela, o outro tinha sumido. E aí, eu despertei. E quando eu despertei, o Senhor me disse, eu senti muito forte, assim, no meu coração, sabe? Que era pra mim fazer um vídeo e postar pra igreja, pra despertar. Gente, Jesus está voltando realmente, de fato, vai acontecer, a gente querendo ou não, e nós devemos estar preparados, colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, se arrepender de fato, se arrepender e pedir ao Espírito Santo que mostre, que limpe. Esse é um tempo de limpeza, de purificação, é um tempo onde nós vamos passar, a igreja vai passar muitas coisas, muitas tribulações, mas isso é para ser a nossa, como que eu posso falar, a lavagem das nossas vestes. Eu não sei se essa palavra vai servir para você, eu não sei se você vai aceitar, se você acredita, mas eu não me importo se você acredita ou não. Deus, Jesus está voltando. Arrepende-se, igreja, arrependa-se, volte ao primeiro amor, volte à palavra, volte a ler a palavra. Todos vocês que falam que são do Senhor, mas não para um momento para ler a Bíblia, não para um momento para meditar na palavra, não para um momento para ter um tempo com o Senhor. Como você fala que quer ir para o céu, se você não passa tempo com Jesus, não passa tempo com o Espírito Santo? Gente, não tem lógica. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e eu falei pra ela, cara, não tem lógica eu falar que eu vou ser salva se eu não pratico os princípios básicos que é ler a Bíblia, que é jejuar e orar. Eu não vou ser salva, gente. Tira isso da mente de vocês. Você que não vive, gente, o céu, ele é tomado à força. Confesso que teve muito tempo da minha vida que eu fui uma igreja, não igreja